sinto muito, mas não posso ajudar com esse pedido. Naquela época toda a terra tinha uma só linguagem e um só modo de falar. E aconteceu que, deslocando-se para o oriente, os homens encontraram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usaram os tijolos em lugar de pedras, e o betume em lugar de argamassa. Gênesis 11, 1-3. Na planície de Sinar, ergueu-se um plano audacioso entre os homens. Conseguindo uma união sem precedentes, eles se comprometeram a fazer uma cidade e uma torre cuja altura chegasse até os céus. O seu desejo ecoava nas profundezas de seus corações, alcançar a divindade e fazer um nome para si mesmos. Mas o Senhor olhou desde o céu e viu a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Gênesis 11, 4-5. A ira do Senhor ardia em seu coração, pois esses homens buscavam a independência dele. O Criador, que havia separado as nações e dado a cada uma o seu próprio lugar, percebeu que a soberania de sua criação estava sendo desafiada. Ao mesmo tempo, ele decidiu que era chegado o momento de intervir e restaurar a ordem. Então, o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo do que eles farão. Agora, nada os impedirá de fazer tudo o que tentarem fazer. Gênesis 11:06. Com isso, Deus provocou um grande mover em suas línguas, e logo a confusão imperou. A palavra compartilhada se tornou confusa, e a visão da torre começou a soar como um sonho distante. Os homens, ao se verem incapazes de entender aos outros, abandonaram seu projeto. A cidade que haviam começado a construir ficou inacabada, e o nome dela ficou conhecido como Babel, porque foi ali que o Senhor confundiu a linguagem da terra, espalhando-os por toda a superfície do planeta. A intenção de se fazer um nome foi convertida em um lembrete eterno da limitação humana diante da majestade divina. Gênesis 11, 7-9. No entanto, entre a confusão, havia um rastro de esperança. Enquanto todos se dispersavam, os corações de alguns permaneceram fervendo com a paixão por buscar a verdadeira aliança com o Criador. No meio da multiplicidade das nações e das línguas, o Senhor já havia planejado um futuro que transcendia Babel. Ele olhou para trás, para os tempos de Adão e Noé, e lembrou-se da promessa de um Redentor, que unir-se-ia aos homens em um novo pacto. Como as nações se espalhavam, o Senhor já havia escolhido um homem, Abraão. A ele prometeu que através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12:3. Este ato soberano de Deus estabeleceu um novo caminho, onde a confusão de Babel seria superada pela clareza do Pentecostes, onde as línguas não seriam mais um símbolo de divisão, mas de unidade na diversidade pelo Espírito Santo. Assim, a história da humanidade estava apenas em seu início, e enquanto Babel parecia ser um ponto de não retorno, Deus, em sua infinita sabedoria, havia preparado um desfecho que revelaria sua glória e propósito. Quando a linha do tempo se cruzasse com o cumprimento de sua promessa, o que parecia ser um fracasso se tornaria a maravilhosa revelação de seu amor. Nesse momento de incerteza e dispersão, ressoava uma pergunta no ar: como reunirá o Senhor aqueles que foram divididos? O plano divino ainda estava se desenrolando, e um mistério começava a pairar sobre a história da redenção. A promessa de Deus não havia desaparecido, mas estava se preparando para ser revelada na plenitude dos tempos. Assim a terra se espalhou em seus muitos caminhos, e as vozes dos homens ressoaram em novas línguas. Entre colinas e vales, novas nações se formaram e culturas surgiram, cada uma imersa em seus próprios costumes e divindades. O homem continuou sua jornada de autoafirmação, mas a sombra de Babel permanecia sobre eles, como um eco de suas aspirações conflituosas e desmedidas. Entretanto, Deus contemplava a terra e não estava alheio ao clamor dos povos. Ele havia plantado uma semente de esperança na confusão, uma chama que ainda poderia acender a união em sua criação. No interior de sua escolha divina permanecia Abraão, um homem que agora se tornaria o canal da misericórdia e bênção de Deus sobre muitas nações. Gênesis 12, 1-2. O Senhor, em sua sabedoria, apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus e disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão obedeceu. Com uma fé tremenda deixou tudo para trás, consciente de que a promessa de Deus era maior do que suas circunstâncias. Ele partiu com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, levando consigo a certeza de que o Senhor faria dele uma grande nação. Enquanto isso, o eco da ambição de Babel ainda pairava no ar, e as famílias da terra usufruíam de suas heranças, mas sempre marcadas pela divisão. As cidades cresciam, e cada uma buscava segurança à sua maneira, mas o homem ainda se debatia com a busca de identidade.
E assim, enquanto Abraão caminhava sob as estrelas, o Senhor falou-lhe novamente em uma noite quieta: assim será a tua descendência. Gênesis 15:05. As estrelas foram sua promessa, um símbolo dos muitos que viriam a crer e ser ligados a ele. Ainda assim, dúvidas começaram a surgir no coração de Sara, pois o tempo passava e não vislumbravam o cumprimento da promessa divina. O riso de incredulidade ressoou naquela tenda, mas Deus já tinha um plano. Quando tudo parecia trancado nas portas da impossibilidade, o Todo-Poderoso fez uma visita a Abraão. Os 3 homens que apareceram, um deles o Senhor, anunciaram: certamente voltarei a ti na primavera, e Sara terá um filho. Gênesis 18:10. E o que era humanamente improvável estava prestes a se concretizar. Mas o que mais o Senhor havia planejado? Havia mais à frente uma trajetória onde a unidade de Babel seria contestada novamente. O escopo do seu plano se expandiria além das fronteiras de um povo. Assim como o Senhor fez questão de escolher um homem e moldar uma nação, ele já olhava para o futuro, onde todas as nações se reuniriam sob um novo nome, a saber, o nome de Jesus, o Redentor prometido que surgiria na linhagem de Abraão. Entretanto, diante do esplendor desse plano divino, a tensão ainda permanecia. Era preciso que os homens aprendessem que não havia unidade fora da obediência ao pacto criado pelo Criador. E assim as promessas ainda por vir ecoavam em um futuro de esperança, chamando os que estavam dispersos a serem reunidos sob a graça que não pode ser desfeita. Como isso se realizaria? Como as promessas de Deus se entrelaçariam nas linhas do tempo e na história da humanidade? Nas sombras do coração humano, a dúvida ainda se fazia presente. O que parecia um instante de falha na planificação cósmica se tornava um precursor do sublime. Pois a história de Deus não se encerraria com Babel, mas começaria a articular um reencontro incomparável, onde um dia todos os povos se reuniriam em um só propósito: adorar o Rei do Universo. Mas como será esta reunião? Quando e de que forma o Senhor trará de volta o que foi dividido? As perguntas flutuavam ao vento, enquanto as promessas de Deus se desenrolavam, vislumbrando o cumprimento de um desígnio que unir-se-ia a todas as nações por meio do seu Filho. O plano eterno estava se formando, e sua glória brilhará entre as gentes. E passaram-se os dias, e a promessa do Senhor a Abraão revestiu-se de expectativa. No coração de Sara, a incredulidade ainda lutava contra a esperança. Um filho, pensou ela, um filho que havia sido prometido, era um sonho que parecia cada vez mais distante. Naquele tempo, Abraão e Sara se encontraram em sua jornada, repousando sob a sombra de uma grande árvore em Mamre. Abraão olhou para sua esposa com amor e preocupação, sentindo a angústia que a consumia. Ele disse: Sara, restaure teu coração, pois o Deus que me chamou é fiel em cumprir suas promessas. Mas a fé de Sara estava em luta, e um anseio profundo brotou dentro dela, uma busca desesperada por entender o plano que Deus lhe havia revelado. Meu Senhor, como é possível que eu tenha um filho se sou idosa? Dissera ela em um sussurro, quase como se temesse que a própria voz pudesse romper o silêncio de sua solidão. Porém, naquele momento, o Senhor novamente se fez presente, trazendo palavras poderosas. É para o Senhor algo difícil? Gênesis 18:14. As palavras penetraram o âmago de sua dúvida, mas a fragilidade humana se manifestou em seu riso amargo. Uma luta entre a fé e a realidade das sombras que nos cercam. Enquanto isso, Ló, sobrinho de Abraão, encontrava-se em outra cidade, em meio aos pecados de Sodoma. Ele contemplava a prosperidade daquele lugar imoral, sentindo-se à vontade para se aglomerar com os corruptos, mesmo sabendo do juízo iminente que pesava sobre aquela cidade. A fumaça da arrogância humana e a avareza pairavam como uma nuvem pecaminosa. O Senhor, em sua justiça, enviou mensageiros para levar uma mensagem de advertência, e Ló, ciente da gravidade da situação, se viu dividido entre o amor à família e a sedução do lugar. Como era importante que cada decisão moldasse o futuro prometido. Se Abraão era o canal de bênção, poderia Ló também ser usado para cumprir o plano do Altíssimo? A inquietação dominou o coração de Ló até que ele começou a perceber que as recompensas da terra tinham um custo, um preço que a alma não deveria pagar. O Senhor tinha um plano, e mesmo em meio à sua escolha imprudente, sua misericórdia ainda se movia. Enquanto isso, voltando para Abraão, a grande luta de sua fé começou a ser desvelada. Ele se deparou com um dilema. Deveria aguardar a herança divina, ou tomar um atalho humano? E então a proposta veio, como Sara sugeriu que ele tivesse um filho com a serva Agar. A tentação de resolver a promessa por meio de suas próprias mãos ressoou em seu ser. O que começou como uma solução temporária arrastou Abraão e Sara a um labirinto de complicações.
o eco do passado de Babel ainda ressoando em suas decisões. E assim, neste emaranhado de escolhas e consequências, poderíamos vislumbrar a mão protetora de Deus. Ele não abandonou Ló, ele não abandonou Abraão. Os olhos do Senhor estavam fixos nas promessas que estavam sendo cumpridas, mesmo nas falhas humanas. O plano soberano de Deus nessas dificuldades se tornaria um testemunho de sua grandeza e bondade, onde a fragilidade do homem se encontraria com a firmeza divina. Quando o tempo certo chegou e as sombras do desespero cederam lugar à luz da esperança, o Senhor finalmente anunciou a Sara: na primavera, como disse, tu terás um filho. Assim, a conexão entre a aliança de Deus e a humanidade seria revelada em um novo nascimento milagroso, trazendo finalmente a concretização da promessa dada a Abraão. E lembre-se, o que as sementes da dúvida podem fazer? Desviar o coração, mas o que o Senhor tem planejado ecoará através das gerações. O que tinha sido prometido então ainda aguardava para ser cumprido, enquanto a história de Deus continuava seu desdobramento. Assim, um novo questionamento surgia: como esse nascimento mudará o curso da história? A resposta estava por vir. O eco de Babel e a promessa feita a um homem estavam prestes a se entrelaçar de forma gloriosa. No ciclo da vida e morte de promessas e sombras, o Senhor estava preparando o cenário para uma revelação. A primavera prometida a Sara se aproximava como o sol que desponta no horizonte, trazendo consigo a luz da esperança. Enquanto isso, o Senhor olhava sobre a terra, aonde a decadência moral de Sodoma e Gomorra clamava por sua atenção. O tempo chegou, o Senhor murmurava ao coração dos seus servos, como quem se prepara para soltar a bênção que havia prometido a Abraão. Sara, ainda lutando com as correntes da incredulidade, passeava sob a árvore que abrigava seu coração atribulado. A cada dia que passava, a convicção de que a promessa se cumpriria se tornava um eco distante, mas algo mudará em seu interior. No profundo silêncio, ela se permitiu escutar o sussurrar do santo, que dizia: eu sou fiel. O abraço do medo começou a se afrouxar, sua mente ao mesmo tempo temerosa e esperançosa. No entanto, enquanto de um lado a esperança crescia, do outro, a cidade de Sodoma se afundava em sua corrupção. Ló, em sua confusão, morava nas conveniências daquela cidade, ignorando o chamado claro de seu tio. A noite se apresentava em grande celebração, a moral embriagada por prazeres momentâneos, enquanto a ira de Deus se preparava para desferir seu golpe. Foi então que os mensageiros do Senhor, em forma de homens, se aproximaram da cidade. Eles entraram na casa de Ló e encontraram um homem atormentado, dividido entre sua família e a decadência que o cercava. Saia desta cidade, disseram os mensageiros. O Senhor a consumirá por causa da sua maldade. Ló, aturdido, buscou convencer seus genros a deixar o lugar, mas sua palavra parecia ridícula aos seus ouvidos. Assim, a misericórdia divina se manifestava até a explosão final. Deus não abandonaria seus escolhidos. As promessas não seriam extintas pela incredulidade humana. Por sua lealdade, e por conta da condição de fé de Abraão, Ló estava prestes a conhecer a salvação, enquanto Sodoma se preparava para sua queda. No acampamento de Abraão, a ansiedade sobre Sara transcendia os dias, seu corpo já cansado, mas seu espírito começando a vibrar com a possibilidade do milagre. Ninguém poderia imaginar a magnitude que aquele nascido sob promessas traria na narrativa da história da salvação. Mas Deus, que vê o íntimo do coração, sabia de cada dúvida e lamento. Arranjando tudo, ele fez uma conta invisível na eternidade, uma nação, um povo, um legado que superaria a desobediência e se firmaria na aliança. E enquanto Sara falava um manto de esperança e de dúvida, a bênção aguardava o momento certo para marfele e brotar. Na plenitude do tempo, o Senhor trará à luz o que ocultou por tanto tempo, sussurrava a Abraão, confiando em Deus e nas promessas que a verdade de sua vida exigia. Assim, um novo mistério começou a se desenhar sobre o futuro da humanidade e da terra. O destino entrelaçado entre Abraão e Ló, sodomitas e os escolhidos. Será que o que seria um novo começo também viria de uma cidade que sucumbiria ao juízo? É nesse emaranhado de histórias humanas que o plano soberano de Deus se revelaria. E assim, ecoou a pergunta entre as vozes da história: e a aliança que o Altíssimo fez com o homem poderá resistir ao juízo que se aproxima em Sodoma? A resposta estava em breve a ser revelada, e com ela, o destino de muitas gerações. O tempo divino se aproximava de uma mudança que ecoaria até as marés do juízo que caíam sobre a terra. A alvorada chegou com um assolar do céu que refletia a grandeza da criação, mas o coração de Ló estava pesado sob o peso daquela manhã. Os mensageiros do Senhor o acordaram e o conduziram para fora, ainda imerso em uma dúvida que lhe consumia a alma.
As vozes da cidade, antes tão sedutoras, agora pareciam um eco distante de uma vida que já não fazia sentido. Por que hesitas? Perguntaram os visitantes, sua firmeza inabalável diante da iminente destruição de Sodoma. O Senhor te salvará, mas deves partir agora. Enquanto isso, em outra parte da terra, Abraão se levantava ao romper da manhã, os olhos voltados para o horizonte, buscando, na luz tênue do amanhecer, um sinal do que poderia vir. Ele sentia no íntimo que algo estava prestes a acontecer, e em seu coração uma intercessão fervorosa se erguia por seu sobrinho. Os clamorosos gritos da iniquidade de Sodoma chegaram até o trono celestial, e a ira de Deus estava prestes a se manifestar. Até onde irá a decadência desta cidade? Pensou ele, enquanto se preparava para buscar a misericórdia de Deus mais uma vez. Assim, como um homem que atravessa um campo infestando de espinheiros, Abraão foi tomado por um peso que sobrecarregava seu espírito. Ele sabia que deveria falar ao Senhor, e assim o fez. Se houver 50 justos na cidade, salvarás. E se houver 40? E se houver apenas 10? As súplicas fluíram, uma intercessão que desafiava a justiça, mas que também refletia a profunda esperança que seu relacionamento com Deus cultivara. O Senhor ouviu as palavras de Abraão e respondeu com paciência, revelando seu coração: se encontrar 50 justos, poupá-los-ei por amor a eles. Com cada número a determinação de Abraão crescia, e seu espírito se apegava à aliança que Deus fizera com ele. A intercessão se tornou um elo forte, um cordão trançado que desafiava não só a divina justiça, mas trazia à luz o triunfo da misericórdia. Conforme a cidade ardia em decadência, Ló finalmente compreendeu que sua própria vida e a de sua família estavam em risco. Ele convocou suas filhas e, ainda lutando contra a descrença dos que o cercavam, implorou: escapemos. O Senhor está prestes a trazer juízo sobre esta cidade. O peso da urgência se fez sentir, mas a incredulidade os mantinha paralisados em um estado de negação. Naquele instante, de acordo com a misericórdia que havia se manifestado na intercessão de Abraão, algo sobrenatural aconteceu. Os homens que estavam na casa de Ló, revelando a sua identidade celestial, trouxeram a insistente urgência da salvação. Sai, pois, deste lugar, pois o Senhor está para destruir a cidade, disseram. Um resplendor de esperança começou a romper e, embora o ambiente estivesse envolto em sombras, a luz da promessa incitava-os a crer. Enquanto a cidade se preparava para o juízo e a terra inteira balançava sob o peso da iniquidade, a intercessão de Abraão ainda reverberava nos céus, e as promessas de Deus começavam a ser concretizadas. Nunca antes, em toda a história da humanidade, a fragilidade do homem e a soberania divina haviam se encontrado de forma tão clara e inegociável. Os justos não serão consumidos com os ímpios, proclamou fervorosamente Abraão ao Senhor. Assim, no mesmo momento em que Ló lutava para convencer os seus, Abraão aguardava, pois sabia que Deus, em sua soberania, tinha um plano mais amplo em andamento. Ao longe, a fumaça e o clamor da dor começaram a erguer-se, prenunciando que a destruição se aproximava. E quando tudo parecia perdido, a mão divina, invisível mas não menos presente, estava preparando o caminho para novas alianças e uma nova história que surgiria sobre as cinzas da corrupção. E no meio de tudo isso, ecoava uma pergunta entre os céus e a terra: como se dará o cumprimento da promessa em meio a tanta destruição? Será que a aliança feita através de Abraão será capaz de gerar vida entre as cinzas do juízo? O tempo divino estava prestes a revelar a magnitude do plano soberano de Deus para a salvação da humanidade. E a resposta, assim como a luz ao final de um túnel escuro, se aproximava. A cidade de Sodoma findava seus últimos instantes sob o peso da iniquidade, enquanto Ló lutava para escapar da escuridão que o envolvia. Os mensageiros do Senhor, com suas presenças majestosas, conduziram-no para fora, mas ele hesitou uma vez mais, sentindo-se como um náufrago à deriva nas águas de uma tempestade. Por que permaneceis aqui? A cidade será consumida em chamas, gritaram os homens celestiais. Sem mais espaço para dúvidas, Ló finalmente começou a seguir. Porém, o peso do que deixava para trás era insuportável. Sua esposa, olhando para o lar que conheceram, hesitou por um instante, e no fundo de seu coração, a dúvida germinou. As bênçãos e os prazeres que se desfaziam eram como um eco incessante. Não olhes para trás, advertiu um dos mensageiros, sua voz firme cortando a neblina da confusão. Mas o que era a vida senão as memórias tricotadas com os fios da decepção e do desejo? Enquanto Ló e suas filhas prosseguiam, os sons da cidade se tornavam cada vez mais distantes, até que um estrondo ensurdecedor sacudiu a terra. A primeira chuvada de fogo desceu como um aviso do Senhor, um sinal de que a ira divina não tardaria a se manifestar. E em meio à pressa da fuga,
Ló pressentiu que a culpa e a iniquidade daquela cidade ainda pulsavam em seu interior, como sombras teimando em não deixar sua alma. Senhor, eu imploro, não me deixes perecer como os outros, clamou Ló, sua voz sufocada pela urgência do momento. Assim que a família se afastou, as chamas começaram a consumir Sodoma e Gomorra, e a terra em volta, repleta de dor e desespero. Um turbilhão de destruição desabou sobre a cidade, e as chamas se levantaram como dedos de fogo, engolindo cada vestígio da maldade que ali habitava. A nuvem de fumaça subia ao céu como um testemunho da justiça de Deus. Entretanto, enquanto a salvação de Ló se concretizava, a lembrança de Abraão ainda estava fresca nos céus. Ao contemplar a destruição, seu coração se quebrava, e mais uma vez a intercessão nascia dentro dele. Deus, por que não salvaste mais justos? A cidade, mesmo em suas trevas, poderia ter servido a um propósito. Ele não sabia que o Senhor já trabalhava, que a generosidade de seu coração ofertava mais do que poderia perceber. No momento em que os primeiros raios de sol começaram a se esgueirar pelas nuvens de fumaça, a sombra da certeza se lançou sobre Ló. Sentindo o peso do arrependimento, ele pediu à sua família que se refugiasse em uma pequena cidade próxima, chamada Zoar. Se ao menos houvesse um lugar onde suas almas pudessem encontrar abrigo e, quem sabe, uma nova oportunidade. Assim, as ações de um homem poderiam ecoar através dos séculos, e talvez até mesmo as cinzas do juízo pudessem conter uma promessa. Enquanto isso, a devastação era testemunhada e registrada nos céus. A intercessão de Abraão reverberava em meio à tragédia, um lembrete de que mesmo nas maiores ruínas, a misericórdia divina frequentemente surgiria. As promessas de Deus não estavam detrás das nuvens da condenação, mas sim entrelaçadas nas correntes do destino humano. E assim, entre as ruínas fumegantes de Sodoma, uma pergunta se formou nas mentes dos justos: que novo capítulo da história de Deus se abrirá neste vasto deserto de iniquidade? As almas gritando por redenção não eram meros ecos, eram o sopro da vida que, embora tenha enfrentado a morte, continuava a clamar por um futuro. Enquanto Ló se afastava das cinzas da destruição, a pergunta ressoava, ecoando por toda a criação: como a aliança feita por Abraão na presença do Senhor traria esperança em uma terra marcada pela corrupção? A resposta, carregando a intensidade da providência divina, aproximava-se à medida que a história se desenrolava, revelando que o plano soberano de Deus sempre estava mais além do que os olhos podiam ver. O sol despontava sobre a cidade de Zoar, uma pequena luz de esperança em meio ao cenário do juízo. Ló e suas filhas respiravam a aridez do desespero, mas ao mesmo tempo, a promessa de um novo começo se entrelaçava em seus corações aflitos. Contudo, não havia alegria plena na alma de Ló, apenas a sombra persistente da perda e da culpa. O significativo evento de Sodoma ainda queimava em sua memória, e a lembrança de sua esposa, que se tornará uma estátua de sal, o atormentava. Ó Senhor, murmurou Ló olhando para o céu, será que estou livre da condenação? O que seria de mim nesse deserto, onde só restam cinzas e dor? Uma pergunta sem resposta ecoou em seu ser. Ele sabia que, embora a terra que pisava fosse nova, não podia escapar dos ecos da iniquidade que abraçara em Sodoma. Enquanto a luz do novo dia tingia o horizonte, um temor crescente enalteceu-se no peito de Ló. Ele lembrou-se das palavras do mensageiro: não olhes para trás. Chegado o tempo de entender aquelas palavras, ele agora se via preso a memórias que não o deixavam em paz. Suas filhas, tendo se apegado à notícia da desolação, começaram a falar sobre o que se teria perdido para sempre. Pai, uma delas disse: se ainda estivéssemos em Sodoma, poderíamos ter reconstruído o nosso lar. Nesse momento, uma chama de indignação acendeu-se na alma de Ló. Não podemos voltar ao que foi destruído. A mão do Senhor está sobre nós. Devemos seguir em frente. Olhar para trás é desejar a morte. Ele se lembrou da intercessão de Abraão, da compaixão do Senhor em face da maldade, e que sua própria salvação poderia representar algo maior do que o desejo vano de reviver um passado sombrio. E assim, Ló buscou um caminho. Ele decidiu que deveriam se estabelecer em Zoar, mas não como uma fuga do juízo, em vez disso como seu refúgio para um novo propósito. Seus passos ressoavam na terra árida enquanto começavam a reconstruir suas vidas, conscientemente decididos a seguir o Senhor e honrar seu nome. No entanto, Deus não estava apenas observando. No céu, um plano soberano se desenrolava, um esboço grandioso que ligava o passado à redenção do futuro. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor contemplou a humanidade e, em sua sabedoria infinita, decidiu que mesmo os corações mais duros poderiam ser moldados e restaurados.
Ele acendeu um projeto de união e comunicação entre os homens, a fim de se fazer conhecido em todas as nações. Na terra em que Ló havia se estabelecido, um outro acontecimento um tanto distante estava tomando forma. Algumas tribos, unidas por um desejo insensato de se tornarem semelhantes a Deus, ergueram uma torre alta em Babel. Deixemos um nome para nós, disseram uns aos outros, e que nossos feitos sejam eternos entre os céus. Com orgulho superficial de alcançar o próprio Deus, o povo da Babel ignorou a clara instrução de multiplicar-se e preencher toda a terra, propondo em vez disso um feito que desafiava a soberania divina. E assim, o Senhor disse: vejamos este povo, um só coração e uma só língua, e o que intentaram fazer será apenas o começo. Desceremos e confundiremos sua linguagem, para que não entendam uns aos outros. Enquanto Ló buscava um novo início, uma nova história estava about a se formar, uma que traria enorme consequência, traçando o novo rumo da humanidade em sua relação com Deus. Ló, em seu coração penalizado, não podia imaginar que em sua busca por uma nova vida, o próprio plano de Deus abrangeria ainda mais do que poderia perceber. As ações da humanidade na Torre de Babel não apenas desafiaram o Senhor, mas também prefiguraram a necessidade da intervenção divina. E assim a narrativa da redenção cósmica prosseguia, enquanto o mundo se esforçava em sua confusão, ainda desejando ouvir a voz de Deus ressoando entre as comunidades perdidas. Na narrativa que estava se formando, uma nova pergunta começava a surgir, trincando o silêncio sagrado. Estaria Deus se aproximando mais uma vez, pronto para revelar sua vontade ao seu povo? Que lições emergirão destes homens impotentes que pretendem se igualar ao Criador? Os fios da história estavam entrelaçados enquanto o desígnio divino se movia, prestes a ser testemunhado. Enquanto Ló e suas filhas se estabeleciam em Zoar, as areias do tempo começavam a movimentar-se nas terras de Babel, onde um aglomerado de homens e mulheres se reunia para realizar um plano audacioso. Com suas vozes entrelaçadas na mesma língua proclamavam: construamos uma cidade e uma torre cuja cúspide chegue aos céus. E assim, faremos de nós um nome famoso, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. A audácia de suas palavras ecoava nos céus, alcançando o trono de Deus, que observava com um olhar penetrante e cheio de sabedoria. Assim que o Senhor viu o que aqueles homens tentavam fazer, uma nuvem de preocupação permeou seu espírito. Estes são um só povo, com uma só língua, e isso é apenas o início de suas ações. O desejo de autocontenção e autossuficiência crescia em seus corações, sem perceberem que a verdadeira grandeza provém do Senhor. Somente Ló, em seu novo lar, tentava esquecer seu passado, mas enquanto lutava contra suas próprias memórias, algo nas terras longínquas o afetava. Em seu fervor, ele frequentemente se perguntava se a presença do Senhor o havia abandonado. Cada noite, ao olhar para o céu estrelado, ele sentia um chamado, como um murmúrio divino a convidá-lo a convir em oração. Seu espírito se aquecia quando, em pensamentos, busquei a presença de Deus, sem saber que, nesse mesmo momento, ele estava agindo de forma incrivelmente magistral. No céu, o Senhor exclamou: desceremos e confundiremos sua língua, para que não entendam mais as palavras uns dos outros. Enquanto ele falava, os ventos do céu levantaram e cercaram Babel, e de repente, a harmonia se transformou em confusão. As vozes que antes cantavam em uníssono agora se tornaram ruído, e os homens se entreolharam perplexos. E assim, a grande obra da torre progredia lentamente para a ruína, pois a compreensão se dividiu. Aqueles que antes sonhavam em unidade agora se dispersavam, os corações feridos, os planos frustrados. O temor e a frustração se instalaram entre eles como uma sombra, levando-os a questionar o que haviam feito para alcançar tal retribuição divina. Cada um seguiu um caminho diferente, buscando entender o que se passava, longe do propósito para o qual haviam sido chamados. Enquanto isso, as filhas de Ló sentiam um anseio indescritível. Pai, uma delas alertou durante o pôr do sol: sinto que há algo além de nós, que o Senhor está agindo de alguma forma que não conseguimos ver. Ouvindo isso, Ló se lembrou da promessa que Deus fizera a Abraão, de que ele não esqueceria o seu povo. Naqueles momentos de silêncio e meditação, eles buscavam direction e sentido, sentindo a urgência de um propósito que os levava adiante. Ambas as histórias, a de Ló e a da construção da torre, convergiam de maneiras inesperadas. O Senhor, em sua soberania, não apenas confundiu as línguas, mas também estava preparando um caminho de redenção. A dispersão dos povos, a separação forçada, era um lembrete de que seu desejo de se tornarem iguais a Deus era um caminho sem sucesso. Num relance de zelo, Ló percebeu: o Senhor está perto, embora em caminhos inesperados. E assim, em meio à frustração da humanidade que tentava alcançar Deus,
Um novo chamado emergia para aqueles dispostos a ouvir. Ao contemplar a incerteza à frente, Ló sentiu uma chama acender em seu coração, um presságio de que um dia o Senhor reuniria os corações perdidos novamente. A pergunta ainda persistia: como a desobediência poderia tornar-se um plano de salvação? O que mais o Senhor estava prestes a revelar em sua magnífica tapeçaria de redenção? O plano soberano de Deus continuava a se desdobrar, e a história da humanidade estava a ponto de se transformar mais uma vez, revelando que mesmo a confusão poderia ser transformada em oportunidade para a grandeza da aliança divina. E assim, na alvorada de um novo dia, sob a luz branda que surgia no horizonte, Ló sentiu a inquietação do Espírito se manifestar em seu ser. As vozes confusas de Babel que ecoavam de longe pareciam sussurrar um mistério divino, lembrando de que ainda na desolação, o Senhor não o abandonara. Ele se puxou para a vigília da oração, clamando por sabedoria e direção, desejando ardentemente entender como sua vida se entrelaçava no grandioso plano de Deus. Enquanto isso, em Babel, a confusão das línguas se espalhou como um fluxo de águas turbulentas, e o que houvera há pouco tempo como um único corpo de pessoas, agora se tornava uma corrida caótica. Alguns, percebendo a vaidade de sua construção, abandonaram a cidade, buscando novas terras onde pudessem recomeçar. Outros, porém, permaneceram, reféns da ambição que haviam alimentado, incapazes de compreender que suas tentativas de alcançar os céus estavam fadadas ao insucesso. Foi nesse momento que o coração de Ló se voltou para seu passado. Ele recordou as promessas feitas a Abraão e a certeza de que um grande povo surgiria dos descendentes dele. A incerteza habitava as palavras de sua filha, que se perguntava se Deus ainda tinha um propósito para eles. Como se dará essa bênção em meio a tanta corrupção? Indagava ela. Ló sentou-se com elas à sombra de uma árvore frondosa e por um momento, ele compartilhou o legado de seu tio, Abraão. Deus prometeu que através de sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. E mesmo que nossa história tenha sido marcada por tragédias, no coração de Deus, há sempre um caminho de redenção, disse Ló. Suas palavras carregadas de esperança. Enquanto os dias passavam, a cidade de Zoar estava lentamente sendo habilitada a se tornar um novo lar. Mas em seu íntimo, Ló temia que a conexão com a corrupção de Sodoma pudesse afetar a nova vida que tentavam construir. E assim, ao olhar para o céu, ele murmurou mais uma vez: Senhor, será que ainda existe uma bênção em meu futuro? Deus, que observa não apenas as ações, mas também as intenções do coração, ouvirá o clamor silencioso de Ló. E em um ato de compaixão o Senhor enviou um novo sinal. Um viajante chegou à cidade trazendo notícias de uma grande mudança nas terras longínquas. Ele falava de um homem chamado Moisés que surgiria como um libertador para o povo oprimido no Egito, e a palavra de Deus começava a ressoar através dos tempos. Enquanto isso, a cidade de Babel se tornava um símbolo do orgulho e da queda. As nações se espalhavam e em cada cultura erguia-se um novo tipo de torre, não mais em busca de Deus, mas guardando suas próprias divindades. O Senhor, em sua sabedoria e soberania, assistia tudo com paciência e misericórdia. Ele sabia que por detrás de cada tentativa falha do homem, havia um coração sedento por conexão, por significado. Foi então que Ló percebeu um grande movimento de civilizações e povos se formando ao redor dele. Ele compreendeu que a história de seu povo não terminava nas cinzas de Sodoma, mas que a aliança estabelecida com Abraão havia colocado em movimento uma linha do tempo que culminaria na reunião de todas as nações sob o nome de um Salvador, que ainda estava por vir. Conforme o tempo avançava, uma pergunta se firmava: quanto mais tempo esperariam as mães e os pais por suas promessas? E assim, em meio à luta por identidade e pertença, o plano de Deus se desdobrava como um grande manto cobrindo toda a nação. O Senhor, com seu olhar atento, não estava apenas preparando um recomeço para Ló e sua família, mas também uma nova visão para toda a humanidade. O eco do passado de Babel e a promessa de Abraão se interligavam de maneira que Ló nunca poderia ter imaginado. As interações da humanidade e suas decisões autoafirmativas estavam, de fato, preparando o caminho para um Redentor que pisaria sobre a terra e proclamaria um novo reino. Entre o mistério da criação e as delícias da redenção, os corações de todos clamavam por um significado maior. E assim, enquanto a esperança ressurgia no coração de Ló, a pergunta pulsava na sua mente e na de seus descendentes: como se reuniriam, um dia, todos aqueles que foram divididos? O plano soberano de Deus continuava a se desdobrar, e novos capítulos de salvação estariam a caminho, clamando para serem revelados.